Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo. Hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Samuel, pessoal. Quero dar uma introdução aqui no livro de Samuel, grande livro de Samuel, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui o livro de Samuel, tá aqui ó, primeiro livro de Samuel. Bom, vamos falar sobre o livro. Subiu Davi deste lugar e ficou nos lugares seguros de Engedi. 1 Samuel 23, 29. Nessa região se encontra a caverna onde Davi poupou a vida de Saul. O quadro histórico. 10 séculos antes da era cristã. Mais de 400 anos são decorridos desde a conquista de Canaã sob Josué. Etapa sombria em que Israel se afasta de Deus para adorar os ídolos. Entrecortada por curtos períodos luminosos em que Israel volta ao Senhor, sob a influência de instrumentos usados por Deus como Toniel, Eud de Baraque, Débora, Gideão e Jefité. Hebreus 11:32. O relato ao primeiro livro de Samuel inscreve-se no quadro da última declaração do livro dos Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21, 25. Efetivamente, desordem, anarquia ou esquecimento de Deus caracterizaram o tempo em que Ana, futura mãe do profeta, dirigiu-se à casa do Senhor para pedir-lhe que lhe desse um filho. A personalidade de Samuel. Como indica seu nome em hebraico, Deus respondeu. Samuel nasceu em resposta à oração, entregue ao Senhor por todos os dias de sua vida. 1:28. Ele foi o instrumento de que Deus precisava em uma época de falta de moral e declínio do sacerdócio, chamado a denunciar a desordem que reinava na família do sacerdote Eli. Samuel apresentou-se a Israel ao mesmo tempo como o último dos juízes, do 7 ao 15 ao 17, e o primeiro dos profetas, do 9 ao 9. O sacerdote em exercício não era mais digno de representar o Senhor, mas Deus fica em testemunha diante de seu povo. Caberá a Samuel assegurar a transição entre o ministério sacerdotal e as funções da realeza. O profeta prestará seu testemunho por ocasião do trágico fim da família de Eli, 4 do 10 ao 22. Depois viverá bastante tempo para ter um papel decisivo durante todo o reino de Saul, capítulo 8 ao 15, e o começo da carreira de Davi. O autor dos dois livros de Samuel. O texto sagrado fixa a época da morte de Saul, capítulo 25:1. Foi bem antes de Davi ser aclamado rei. Os dois livros de Samuel não podem, por ter sido redigidos em uma totalidade pelo profeta. Aliás, a Escritura considera Samuel como o primeiro de uma série de profetas. Todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram. Atos 3:24. É provável que ele tenha começado a redação desse texto e que um ou muitos outros desconhecidos tenham sido chamados a prosseguir depois dele, sobre o mesmo impulso do Espírito Santo em 2 Pedro 1:21. As três grandes seções de 1 Samuel. 3 divisões principais notam-se nesse livro. Primeiro, Samuel, juiz fiel no tempo de Eli e sacerdote infiel no capítulo 1 ao 7. Saul, 2. Rei ambicioso, no tempo de Samuel, profeta humilde, capítulo 8 ao 15. E 3. Davi, servo íntegro, rejeitado pelos homens, no tempo de Saul, rei desobediente, rejeitado por Deus, capítulos 16 ao 31. O declínio do sacerdócio. No tempo do sacerdote Eli, explica o texto, a palavra do Senhor era muito rara, 3:1. Homens que deveriam ouvi-la não eram mais dignos de recebê-la, e ainda menos de proclamá-la. Samuel, porém, desde a infância, estivera pronto a escutá-la, em 3:10. Eis porque o Senhor quis revelar-se a ele, em 3:21. Todo Israel reconheceu, em 3:20 e 4:1. Justamente nesse instante a arca da aliança foi tomada pelos filisteus e abateu-se sobre a nação do sinistro. Icabote. Foi-se a glória de Israel. Capítulo 4. Contudo, o poder divino agiu miraculosamente sobre os filisteus, constrangindo a devolver a arca aos seus legítimos possuidores. Capítulos 5 ao 7.
E durante todo esse período obscuro, Samuel teve sozinho a responsabilidade da mensagem de Deus, do 7 do 15 ao 17, esperando a nova missão a qual seria encarregado. O reino de Saul. O profeta efetivamente chamado a ungir-se um rei sobre Israel. O advento da monarquia marcou uma nova fase na história do povo eleito, a qual se prolongou durante mais de 4 séculos. Pedindo um rei, os israelitas rejeitaram o Senhor. Capítulo 8. Samuel fez compreender isso. Depois Saul, filho de Quis, foi o homem designado em capítulo 9 ao 10. Enquanto permaneceu humilde, Deus serviu-se dele, no capítulo 11 ao 12. Mas desde que se entregou à impaciência, no capítulo 13, ao orgulho, capítulo 14, e à desobediência, no capítulo 15, o Senhor se afastou dele e o rejeitou. 13 do 3, 15 do 10 ao 23 e 16 a 1. Transferindo sua escolha para Davi, homem segundo o seu coração, em 13, 14 e Atos 13, 22. O início do ministério de Davi. Nova etapa. 1 Samuel 16. Mostra-nos Davi escolhido por Deus e ungido por Samuel. Enquanto guardava as ovelhas de seu pai, Jessé, 1 Samuel 17, conduz-nos no campo de batalha em que o jovem belemita vence o gigante Golias. Entretanto, desde o capítulo 18, Davi é o objeto da inveja e do ódio de Saul, que o persegue e obriga o futuro rei de Israel a fugir para as montanhas. Deus não concede a nenhum de seus discípulos uma coroa de glória, se ele não aceitar primeiro a coroa de espinhos. Só o caminho da fé, da desobediência e do sacrifício conduz ao trono. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8 e no versículo 17. Bom, para nós encerrarmos, a rejeição de Davi. Antes de reinar, Davi teve que conhecer a rejeição e o exílio. Foram anos de sofrimento e aflições, em que sua fé foi posta à prova. Mas não foi o tempo perdido. Através dessas dificuldades, Deus formava em seu instrumento para o futuro. 1 Pedro 5,10 e 2 Coríntios 4, 17 ao 18. No capítulo 21, Davi se refugia junto ao rei dos filisteus, em Gate, a pátria de Golias, para escapar da morte certa. Ele se finge de louco, triste quadro do ponto em que cai o cristão quando está fora de seu lugar. Mas os capítulos 22 e 23 nos mostra Davi transformado em um chefe dos que estão em angústia e libertador das cidades oprimidas. Deus o guia passo a passo. Nos capítulos 24 e 26 ele vive tão perto de Deus que poupa 2 vezes a Saul, seu adversário, sabendo que a vingança não lhe pertence. Os salmos que datam dessa época são testemunhos de sua comunhão com Deus. Davi os intitula expressamente: não destrua. Salmo 57, Salmo 58 e Salmo 59. Os capítulos 27 e 29 nos mostram um novo eclipse da fé de Davi, que se refugia junto aos filisteus. Aí Davi engana os que os rodeiam e se tornam de osso, massacrando vítimas inocentes, situação em que o conduz ao desespero, no capítulo 30. Somente então o futuro rei de Israel se levanta, reencontrando a confiança em seu Deus. Resulta disso uma vitória magnífica, prelúdio de uma próxima coroação. A morte de Saul. 1 Samuel 28. Expõe as razões pelas quais Deus permitiu que Saul fosse no campo de batalha. Em 1 Samuel 31, descreve sua morte. Não há mais nenhum obstáculo para que Davi ocupe o trono. Assunto principal no 2º livro de Samuel. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima.